Fala, seus mal diagramados! Na madrugada desta quarta-feira, dia 22 de outubro, morreu o senador carioca Harold de Oliveira, do PSD, aquele partido do Kassab, legenda que, incrivelmente, consegue ter parlamentares mais questionáveis que o PSL, porém menos caricatos. Antes de comentar a notícia, eu quero deixar claro uma coisa aqui pra vocês. O vídeo não é sobre comemorar a morte de ninguém, mas sobre as consequências que existem quando você defende o indefensável por questões políticas, religiosas e ideológicas. Esse é um daqueles posicionamentos muito perigosos e que podem fazer você ser vítima dele mesmo em algum momento da sua vida. E foi o que rolou com o Harold de Oliveira, de 83 anos. Pastor, engenheiro, ex-capitão do exército, dono de um império gospel no Rio de Janeiro, que reunia gravadora, rádio, site e até lojas, ele foi um dos congressistas que mais se alinhou com os ideais do Bolsonaro desde o início da pandemia. Mesmo estando em um grupo de risco para a doença, sendo idoso, o senador, que já havia sido deputado federal por 9 mandatos seguidos, defendeu a cloroquina, era contra o isolamento social, defensor do falso dilema de saúde versus economia e ainda era um xenófobo de ocasião ao chamar o coronavírus de vírus chinês. Enfim, mais um que comprou o pacote completo do negacionismo científico vendido nos cursinhos consumidos pela extrema-direita brasileira. E o resultado disso, ele mesmo foi vítima do tal vírus chinês que ceifou a vida dele sem direito a uma segunda chance por meio do consumo de cloroquina, ozônio no rabo, ivermectina, anita ou qualquer outro elixir propagado pelo presidente brasileiro. Mas Helder, se você não for empático com a morte do senador, estará reelegendo automaticamente o Bolsonaro em 2022. Olha, infelizmente, empatia não é um sentimento compulsório. Ele renegou a ciência e pagou o preço. Sinto muito, mas não sou coveiro. O que eu sinto mesmo é pelos familiares das 150 mil vítimas, muitas delas com certeza influenciadas pela irresponsabilidade de parlamentares e religiosos como o próprio Harold, que durante os 7 meses de pandemia no Brasil reforçou aquela velha máxima de que a gente nunca espera que aconteça conosco, até que acontece. Veja alguns dos tweets dele sobre o Covid e a irresponsabilidade inaceitável de alguém cujo maior feito na vida foi ter investido na carreira da Flor de Lis. Na medicina pode ser recomendável ter uma segunda opinião. O tratamento do Covid-19 com cloroquina divide a opinião dos especialistas. Fico com a sugestão do uso do medicamento desde o início, como quer o presidente. Olha só como esse discurso é confuso e desonesto, né? Primeiro porque ele diz que na medicina é recomendável ter uma segunda opinião. Ok, só que depois ele fala que fica com a sugestão do presidente. E o presidente é médico? Não, o presidente é um ex-paraquedista que um dia se estabacou contra a parede de um prédio. Fora que é preciso saber também qual médico tá dando a segunda opinião. Nunca é demais lembrar que o Osmar Terra Plana também é médico. Os números do vírus chinês, olha aí a xenofobia de ocasião e no Brasil, demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades alarmistas por conveniência destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregos. Mais uma vez, uma grande desonestidade, porque sinceramente, foram esses 7 meses de pandemia que destruíram o setor produtivo nacional ou foram anos de políticas econômicas fracassadas que não levaram o país à modernidade em setores como o de tecnologia? É bem leviano da parte de um cara que teve 9 mandatos falar algo assim, né? Ele estava lá em Brasília desde 1984, acreditem. Foi há 84 anos. E por fim, um comentário dele feito no Twitter em agosto, ironizando a doença. Efeito Covidão, total de óbitos de abril a julho de 2019, 437 mil. E em 2020, 491 mil, aumento de 53 mil. Como se os inimigos do Brasil comemoraram 100 mil mortes só pelo vírus chinês. Acho que muita gente vai responder por crime de corrupção e até de homicídio.
Infelizmente, o próprio Harold morreu antes de responder pelos próprios crimes, né? Porque muita gente acha que o problema do Brasil é só o Bolsonaro, mas as linhas auxiliares dele no olavismo, no militarismo e no crentismo de palco é tão perigoso quanto. Então é aquilo, né? O impeachment do Bolsonaro só resolve uma pequena parte do problema. E a influência do Harold de Oliveira não parava por aí. O grupo empresarial da família dele, a MK, mantinha um site, o Pleno News, que também era negacionista da doença. Segundo matéria da A Pública, eles eram um dos endereços que mais compartilhava notícias falsas sobre a doença no Brasil. Olha só essa daqui. Uma das mais lidas lá no Pleno News tem o seguinte título: Sol forte pode matar coronavírus em 34 minutos. Pelo jeito, o Harold de Oliveira não estava com tempo de se bronzear, né? Além disso, o grupo empresarial do Harold ainda gerenciava canais de parlamentares no naipe de Flávio Bolsonaro, Álvaro Dias e, claro, Flor de Lis, cujo marido se conectou pela última vez no Wi-Fi exatamente da casa do senador Harold. Não estou insinuando nada, é apenas um fato. E a investida da família de Harold nesse tipo de abordagem política faz sentido, já que o governo brasileiro começou a investir muita grana de propaganda em sites evangélicos desde que o Bolsonaro assumiu, e não foi só o Pleno News não, teve o Gospel Prime e o Gospel Mais ganhando grana do governo. No ano passado, o site veiculou anúncios da campanha da nova Previdência e da Secretaria de Comunicação do governo, a SECOM. E para agradar o Jair, eles ainda fizeram o que no Pleno News? Convidaram Bia Kicis e Carlos Jordi para escrever lá em colunas exclusivas. E eu achando que Sérgio Moro com coluna na Cruzoé era a pior coisa que poderia acontecer para o jornalismo em 2020. Desculpa, Moro, eu estava equivocado. O grupo do senador também faz um desserviço quando a pauta é música. E eu nem vou falar aqui da qualidade da música gravada pela MK Music, e sim por um clipe lançado agora em julho, faz poucos meses, pela cantora Cassiane, que foi acusada de romantizar a violência doméstica naquele vídeo ali. Eu sei que é difícil assimilar tudo, e eu sei que é difícil de lembrar de tudo, mas faz pouco tempo que isso ocorreu, e aí eles deram uma passada de pano, falaram que aquilo ali, na verdade, não era a intenção inicial, e depois fizeram uma nova versão que, no fim, a personagem do clipe ligava para o 180 e denunciava o próprio marido, mas só depois que todo mundo reclamou. E para finalizar, Harold de Oliveira integrava aquele grupo de políticos que também tem emissoras de rádio. Ele tinha a emissora 93 FM lá do Rio, que foi acusada muitas vezes de ser usada como um aparelho para reforçar o posicionamento político do Harold e também para ser um canal de divulgação da produção da MK Music. Depois que o MP fez essa acusação contra o Harold respondeu da seguinte maneira: que provem, isso é coisa de comunista. Ah, esses comunistas brasileiros, né? Sempre querendo atrapalhar a vida dos homens de bem. Enfim, como esse canal aqui não está concorrendo em um campeonato de quem é mais virtuoso na internet, só temos uma coisa para te dizer e não passarão, morrer não transforma ninguém em uma pessoa boa, só transforma em uma pessoa morta. Mas Harold de Oliveira, que descanse em paz aí e que a família dele seja confortada, mas a gente não pode deixar de lembrar que ele também tem um pouquinho de culpa aí no que aconteceu na condução da pandemia no Brasil. E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui do nosso canal, nós temos nosso Seja Membro, nosso Apoie-se e também a nossa conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes no Instagram, no Twitter e no Facebook, mas não estamos fazendo matérias sobre como o sol pode matar o coronavírus. Então, pode seguir lá tranquilamente. E para todos aqueles que acham que morreu, virou santo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.